Graça e paz. Eu sou Reinaldo Alexandre e venho aqui fazer mais um breve comentário. Eu não posso dizer para você que vai acontecer isso e isso na sua vida. Isso que eu estou te dizendo servir para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, né? Se eu tiver de falar alguma coisa para o seu neto ou que seja para o seu bisneto, por exemplo, o seu bisneto ele vai ser um cara bem sucedido, ele vai montar uma empresa de cosmética e vai ser um dos homens mais ricos e mais conhecidos do mundo. Quer dizer, aqui eu estou falando para o seu neto ou que seja para o seu bisneto, não estou falando para você. Quando eu falo com você, é com você. O que eu falo para você não serve para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, que seja, né? No entanto, a gente vê nas Escrituras Jesus reiteradas vezes falando para o povo judeu coisas a respeito daquela geração, da geração contemporânea dele, falando diretamente para os seus contemporâneos, e o sistema religioso pegando essas passagens que Jesus falou para os seus contemporâneos e transladando ela, né, para os nossos dias, né, como se elas servissem, né, para os nossos dias. Elas não servem para os nossos dias. Elas serviram, né, aquelas informações serviram para os dias deles, serviram para aqueles discípulos. Ainda que algumas informações ou muitas informações que Jesus passou, ela atenda às nossas necessidades, chega aos nossos dias, né? Como, por exemplo, quando Jesus fala que ele um dia viria, né? E traria juízo sobre Israel, e haveria o fim, né, de uma dispensação. Então, esse tipo de informação, ela chega até nós e ela nos atende, ela nos edifica. Mais coisas que foram ditas para os discípulos dele, para aquela época, elas não servem para nós. Né? Como, por exemplo, Mateus, por exemplo, 12:41, né? Quando Jesus fala que o povo de Nínive se levantaria no dia do juízo contra, né? Ou com, algumas traduções traz com aquela geração, outras traz contra aquela geração. Era contra aquela geração mesmo, não é contra nós, né? Nem contra nossos netos e nossos bisnetos, é contra aquela geração. Então, pegar as escrituras e distorcer elas, ou tentar transladar elas, isso é um erro muito grande, né? Ignoram aquilo que está escrito em Apocalipse, né? Que é aquele que tirar ou aquele que acrescentar alguma coisa àquelas profecias, aquelas pragas viriam sobre eles. Né? Não estou dizendo aqui, não estou querendo amaldiçoar ninguém, nem com isso, eu estou querendo simplesmente mostrar que a Bíblia ela é constantemente adulterada, né? Há uma adulteração na Bíblia diariamente. As pessoas estão por aí falando que Jesus vai vir, que vai ter o arrebatamento, né? Quando você pega as Escrituras, você não encontra isso lá. Não tem isso lá nas Escrituras, que Jesus vai vir nos nossos dias ou vai vir no futuro, né? A promessa lá era para que Jesus viesse, voltasse naqueles dias, para que o juízo acontecesse naqueles dias, com aquela geração, né? Mateus 24:34, Jesus fala assim, não passará essa geração sem que tudo se cumpra. É aquela geração, é naquela geração que tudo ia se cumprir, né? Como já disse reiteradas vezes, Daniel no capítulo 12, né? Deixa claro que o dia do juízo aconteceria naquele século, naquele primeiro século haveria o dia do juízo, que era a queda de Jerusalém e o início de uma nova dispensação. É o povo judeu que seria condenado, que passaria pela tribulação. É de lá que as pessoas deveriam fugir, né? Se tivesse nos montes era para fugir, se tivesse no telhado não era para descer para tirar alguma coisa, quando Jerusalém tivesse sitiado. É de lá, não é aqui no Brasil, não é na Inglaterra, nem em nenhum outro lugar do mundo. Então, o que a gente vê é uma constante adulteração da palavra. Pegam aquilo que foi dito por os judeus, né, contemporâneos de Jesus, e transladam para os nossos dias, para nos escravizar, quando na verdade a gente já está vivendo uma nova dispensação,
A Nova Jerusalém já desceu do céu, né? Ela está guiada como noiva para o Cordeiro, e a gente está vivendo antes dela descer. Eles estão tentando levar a gente para um período antes da gente descer. É como se eles tivessem criado um portal do tempo, né? E com esse portal eles conseguem o poder de levar as pessoas para viver antes do juízo, né? Antes da tribulação. É uma coisa incrível, assim, como que conseguem transformar, né, as escrituras, como que conseguem adulterá-la, né? Quando Jesus falou para os discípulos, como eu já disse, era para os discípulos o que ia acontecer. Jesus estava alertando ele quanto ao que iria acontecer na geração deles. Aquela informação era para eles. Aquela informação era para eles, não era para nós. E é bom saber disso, que Jesus trouxe informação para eles, né? Infelizmente, grande parte, né, não aceitou, não creu naquela informação que Jesus estava trazendo. Não creu naquela informação. Então, acabaram pagando preço por isso, né? Quando as cidades de Israel foram sitiadas pelos romanos, né? Quando Jerusalém foi sitiada, eles pagaram o preço, né, por ter rejeitado aquela informação, né? Eles pagaram para ver, né, se aquela informação era verídica ou se ela era uma informação falsa. Eles pagaram para ver, né? E quando eles perceberam que a informação era verídica, para eles já era tarde demais. Não tiveram mais como fugir, né, daquele juízo, né? Foram mortos pela fome ou passados ao fio da espada. E alguns, boa parte, levado cativo, né? Uma outra parte, assim, que sofre uma adulteração tremenda é Mateus, quando Mateus escreve que um será levado e o outro será deixado, né? Um seria levado pelos romanos, como está escrito em Lucas, no capítulo 21, se não me falha a memória. Uns seriam levados pelos romanos cativos para serem escravos e outros seriam deixados ali na região de Israel. Lucas detalha isso com bastante precisão. No entanto, eles falam que quando Mateus fala isso, está falando de um arrebatamento, né? Então, uma distorção assim incisiva, contundente das Escrituras, entendeu? Não ensinam aquilo que ali está escrito. Eu te aconselho a crer, né, em Jesus. Creia em Jesus, né? Não creia nos teólogos, não creia naqueles que distorcem as Escrituras e tentam ensinar elas de maneira diferente. Veja lá o que Jesus falou. Faça como aqueles poucos discípulos que deram crédito à palavra de Jesus, né? Não seja como aqueles que pagaram para ver. Se você pagar para ver, você vai deixar de viver, né, os sonhos de Deus. Você não costuma dizer que está vivendo os sonhos de Deus? O sonho de Deus é que você creia, né, em Jesus, né, que você acredite naquilo que Ele falou, que Ele ensinou, naquilo que está relatado lá. Ele falou que o juízo aconteceria naquela geração, não passaria essa geração sem que tudo isso se cumpra, né? O juízo sobre Israel aconteceria naquela geração. Mateus 24, 34, né? João ficou vivo para poder testificar que Jesus realmente voltou, né? Que Jesus realmente voltaria, e ele testificou que ele voltou em Apocalipse para trazer juízo sobre Israel. Creia em Jesus, não creia na teologia, nos teólogos, né? O sonho de Deus é que a palavra dele esteja, né, incutida na sua mente, né, e no seu coração. Que você não precise de uma pessoa para poder falar com você, ó, pise aqui ou pise ali, né, te ensinar o caminho. Que o próprio Espírito de Deus te traga entendimento e compreensão das Escrituras. Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você, graça e paz.